Bom dia a todos. Antes de mais, muito obrigado pela vossa participação no webinar A Reforma Fiscal Angolana, o que precisa de saber. Este webinar será conduzido por especialistas da PwC para dar a conhecer as principais alterações fiscais introduzidas pela reforma fiscal e o impacto das mesmas para as vossas empresas. Assim, temos hoje connosco Luís Andrade, Inês Cunha e Hugo Salgueirinho Maia, Directors da PwC, e Rina Oliveira, Manager da PwC. Haverá ainda tempo para responder a questões dos participantes. Peço, por favor, que vão colocando durante a sessão as mesmas por escrito no chat do lado direito do vosso ecrã. Relembro ainda que, caso haja problemas com o áudio, devem carregar no botão com o formato de um telefone e selecionar a opção Call Using Computer. Vamos então começar e passo a palavra ao Luís Andrade, Director da PwC. Mariana, obrigado. Muito bom dia. Como a Mariana estava a dizer, o mote da nossa sessão é falarmos, discutirmos quais é que são os principais impactos que esta reforma fiscal que foi introduzida ao nível de vários códigos vai ter em termos práticos para as empresas. Nós tentamos condensar estas alterações num formato de uma hora, portanto não vai dar para sermos muito completos, muito exaustivos. Também não era essa a nossa pretensão. O nosso objetivo foi precisamente tentar colocar num formato em termos muito práticos aquilo que julgamos que vai ser mais visível para a vida das empresas. Portanto, estamos aqui a desprezar muitas alterações que poderão ter impacto sobretudo ao nível dos indivíduos, das pessoas, e algumas operações não recorrentes, e portanto foi propositado não abordarmos esses temas, porque julgamos não serem os mais relevantes, os mais importantes para as empresas. Muito rapidamente aqui só uma pequena introdução para refletirmos sobre o contexto em que surge esta reforma. A reforma, quando foi inicialmente anunciada, e já há algum tempo que vem sendo divulgada, surgiu como uma medida necessária para a promoção de investimento nacional e investimento estrangeiro. Contudo, surge aqui num contexto de recessão, em que houve uma redução grande da produção de petróleo, da atividade económica em geral, o que teve um impacto muito significativo em termos orçamentais e, portanto, do agravamento do déficit e da dívida pública. E, portanto, chegou-se aqui a um ponto em que tornou-se necessário equilibrar, por um lado, a introdução destas medidas para captar investimento estrangeiro, mas por outro lado é necessário compensar todo este impacto orçamental e sobretudo diversificar a angariação de receita, sobretudo não petrolífera. E então na prática isto resultou em quê? Então aqui em termos, em forma de relance, antes de entrarmos em detalhe nas alterações que houve ao nível de cada um dos impostos. Nós temos, por um lado, de facto, aqui um conjunto de medidas que podemos chamar amigas do investidor, que de facto podem ser um estímulo à atração de investimento estrangeiro, como foram, por exemplo, as reduções de taxa de imposto industrial para a generalidade das empresas, não todas, vamos ver isso. Por exemplo, também o aumento do prazo de reporte de prejuízos fiscais e de outros créditos fiscais, como é o caso das liquidações provisórias das retenções na fonte. Também como é o caso da flexibilização de alguns procedimentos em termos de contencioso tributário, portanto isto tudo do lado das boas notícias, mas depois por outro lado temos aqui algumas medidas que parecem surgir um bocadinho em contraciclo. E que vão com certeza a criar aqui alguns entraves ou vão ser prejudiciais ao investimento estrangeiro, como é o caso, e esta é aquela que tem preocupado a maior parte dos investidores estrangeiros, como é o caso do aumento da taxa de retenção na fonte relativamente à aquisição de serviços
a prestadores estrangeiros, que subiu de 6,5 para 15, como é o caso, por exemplo, também das alterações que houve ao nível do tratamento fiscal das diferenças de câmbio, como é o caso também do aumento das taxas de IRT, mas já lá vamos. Muito rapidamente, então, em termos, só para recapitular a nossa agenda, nós basicamente dividimos a nossa apresentação por vários impostos. Começamos aqui só por fazer uma pequena síntese da ordem cronológica como foram introduzidos as alterações. Depois, portanto, eu vou falar sobre as principais alterações do imposto industrial e IRT. A Inês Cunha vai falar sobre o Código Geral Tributário e imposto predial, e depois o Salgueirinho Maia e a Rina falarão de IVA, imposto especial de consumo, e sobre o regime da autofaturação. Muito rapidamente, só para recapitular a ordem cronológica pela qual estas alterações foram sendo feitas. Em resumo, todas estas alterações foram publicadas em julho e, regra geral, entraram em vigor 30 dias após a publicação, exceto no que diz respeito ao Código Geral Tributário, que entrou em vigor logo na data da publicação, e há aqui também uma pequena nuance no caso do IRT, em que, na prática, segundo um instrutivo circular da AGT, as novas taxas, a nova tabela, deverá começar a aplicar-se a partir do dia 1 de setembro. Portanto, grosso modo, a partir de agosto, em dias diferentes, mas a partir de agosto, todas estas alterações entraram em vigor, no caso do IRT, a partir de 1 de setembro. Avançando então para o imposto industrial. O que é que foram as principais alterações? A primeira começa logo pela estruturação dos grupos que existem. Eu vou falar um bocadinho mais em detalhe sobre estas diferenças um pouco mais à frente, mas só para título de introdução, deixamos de ter o grupo A e o grupo B para passar a ter um regime geral e um regime simplificado. Relativamente ao prazo de submissão da modelo 1, há aqui também uma pequena alteração. Portanto, os prazos anteriores eram 31 de maio para o grupo A e 30 de abril para o grupo B. Houve aqui uma pequena alteração muito sutil, e, portanto, deixou de ser o último dia do mês para passar a ser o último dia útil do mês. Portanto, o último dia útil do mês de maio para, agora, regime geral, o último dia útil do mês de abril para o agora regime simplificado. Outra alteração, esta muito relevante, tem a ver com o prazo de reporte dos prejuízos fiscais. Anteriormente, 3 anos, passou para 5 anos. Há aqui algumas questões que ainda carecem de clarificação. Não está claro ainda a que prejuízos fiscais é que se aplica este novo prazo de reporte. Seja como for, a alteração é muito positiva. Depois, alteraram-se também as taxas das coimas, das multas aplicáveis pelo atraso ou pela não liquidação de imposto, de 35% para 25%. Isto está em linha com a alteração das coimas gerais que foram alteradas no próprio Código Geral Tributário. A Inês falará disto novamente mais à frente. Depois, e eu aqui faço uma especial chamada de atenção, porque esta é para mim uma alteração que vai ter de facto muito impacto, que é a alteração no tratamento fiscal a dar às diferenças de câmbio. E eu vou falar, nós temos aqui, portanto, aqui no nosso quadro, duas linhas relativamente a este tema, as diferenças de câmbio relativamente aos elementos do ativo e passivo imobilizados e as diferenças de câmbio não realizadas. Eu vou falar das duas ao mesmo tempo. Julgo que se torna mais fácil de associar estas diferenças. Portanto, recapitulando, o que é que foram as últimas alterações relativamente a este tema? Sempre houve, em primeiro lugar,
muitas dúvidas sobre qual o tratamento a dar às diferenças de câmbio não realizadas. Este tem sido um tema de bastante controvérsia na prática e bastante litigância. Não era claro pela letra da lei o tratamento a dar. Entretanto, em 2019 foi introduzida uma alteração que na prática gerou, na nossa perspectiva, gerou ainda mais confusão, ainda mais dúvidas, e que dizia qualquer coisa do género, as variações cambiais associadas a elementos do ativo e passivo imobilizados só são aceitos até 100%, e portanto, enfim, isto levantou muitas dúvidas quanto aos ativos e passivos que eram elegíveis para a aplicação desta regra, e também à forma como deve ser calculado este limite dos 7%. A boa notícia é que com a reforma do Código de Imposto Industrial este ano, esta norma desaparece, portanto já não se coloca, a partir de 2020 não se coloca esta discussão sobre os 7% e sobre quais os ativos e passivos elegíveis para esta norma. E em contrapartida foi introduzida uma nova alteração que diz de forma muito simples e direta que as diferenças de câmbio não realizadas deixam de relevar para efeitos fiscais. Portanto, por um lado, custos com perdas cambiais não realizadas deixam de ser aceitos como custo dedutível para efeitos de imposto industrial, e de forma simétrica os proveitos cambiais não realizados também deixam de ser tributados. Bom, qual é que é a parte positiva disto? Em primeiro lugar, a parte positiva acho que começa logo por ser dissipar de dúvidas, acaba-se com incerteza à volta deste tema e, portanto, a regra torna-se muito clara e muito direta. Mas, por outro lado, levanta-se a questão sobre a justiça, e sobre o racional desta lógica num contexto muito particular de Angola, não é? Um mercado que está altamente sujeito a desvalorizações cambiais e que, portanto, é uma das componentes, é um dos custos com maior relevância para as empresas. Passar a não aceitar este custo para efeitos fiscais vai resultar num aumento imediato e, em princípio, bastante relevante da tributação efetiva das empresas. Portanto, em primeiro lugar, isto vai tornar-se logo no imediato no encargo fiscal para as empresas, e depois levanta-se a questão de quando é que as empresas vão conseguir realizar e materializar este custo, e se vão, não é? Porque acontece muitas vezes, toda a gente certamente terá essa experiência, nem sempre é possível ou consegue-se materializar a realização destas perdas, porque não existem divisas, porque existem problemas de licenciamento cambial, etc, e portanto vai acontecer certamente, não temos a menor dúvida disso, que muitas empresas se calhar não vão conseguir realizar algumas das perdas cambiais, e portanto isto vai resultar no imediato, de forma direta, num aumento da tributação efetiva. É o que é. Depois, relativamente, aqui uma pequena alteração também, no catálogo dos custos não aceitos. Isto parece aqui uma alteração muito subtil, mas pode trazer aqui dois problemas por trás. Portanto, onde estava, não era aceito o IPU sobre imóveis arrendados, passa a estar agora, não é aceito o imposto predial. Parece apenas uma alteração da terminologia, não é? Pelo simples facto do IPU ter sido agora integrado no Código do Imposto Predial, mas isto levanta-nos aqui dois problemas, duas questões, que é saber se este imposto predial não dedutível é apenas o imposto predial relativo ao arrendamento de imóveis, e isto era o que estava portanto, na lei anterior, e foi uma alteração também introduzida recentemente para dissipar estas dúvidas que voltaram agora a levantar-se,
ou se é também extensível ao imposto predial aplicável à detenção de imóveis e à transmissão de imóveis, que equivale à anterior CISA. Ora, se é o caso, também não há aqui muita justiça nesta alteração, não é? Faz todo sentido que o imposto predial relativo às rendas não seja tributado e o custo não seja aceito para efeitos de imposto industrial, porque é tributado imposto predial, mas o imposto predial relativo à detenção de imóveis e o imposto predial relativo à transmissão de imóveis não faz sentido que não seja aceito para efeitos de imposto industrial, porque é um encargo obrigatório ao qual as empresas não podem fugir e, portanto, está mais do que testado e comprovado a sua necessidade e obrigatoriedade para a atividade da empresa. Portanto, fica aqui esta dúvida para esclarecer. Outras alterações. É aumentado o limite a partir do qual as amortizações relativas a automóveis ligeiros de passageiros e mistos não são aceitos para efeitos de imposto industrial, portanto o limite anterior era 7 milhões, agora passa para 20 milhões. É alterado, há aqui também, eu vou falar deste tema agora a seguir, um bocadinho mais à frente em maior detalhe, há aqui também algumas alterações sobre o regime das reservas de investimento, vou deixar esta para falar mais à frente, e também já fui dizendo no início, mas vou falar também um bocadinho mais em detalhe à frente, é também eliminado o prazo de reporte das retenções na fonte. Mais alterações. Relativamente à forma de submissão da modelo 1, era o envio, a submissão por meio eletrónico era opcional, agora passa a ser obrigatório para os contribuintes do regime geral, ok? Portanto, simplificado, continua a ter a opção de não submeter eletronicamente. Em termos de tributação autónoma, há também aqui uma alteração e acho que agora, esta alteração acho que agora permite-nos chamar a isto uma verdadeira tributação autónoma. Em primeiro lugar, uma nota que deixaram só as despesas confidenciais é que se mantêm como sujeitas de tributação autónoma. Anteriormente, as despesas indevidamente documentadas e não documentadas estavam também sujeitas à tributação autónoma, portanto agora deixam de estar e mantêm-se apenas as despesas confidenciais. E o que é que muda para além disso? A forma como esta tributação operava no passado era através de um acréscimo majorado ao lucro tributável, isto é, o custo não era aceite e esse custo era acrescido com uma majoração de 2%, de 30%, 50%, dependendo da natureza da despesa. Dependia de ser indevidamente documentada, não documentada, ou confidencial. O que é que isto resultava? Ao ser um acréscimo ao lucro tributável, ainda que majorado, acontecia muitas vezes que acabava por não ter uma verdadeira tributação autónoma. Porquê? Porque as empresas podiam ter um resultado negativo, porque as empresas podiam ter prejuízos fiscais reportáveis e, portanto, isto na prática poderia não resultar numa verdadeira tributação autónoma. O que é que muda agora? Esta tributação autónoma vai começar a operar por um acréscimo à coleta e não ao lucro tributável. Significa isto que, mesmo que a empresa tenha prejuízos fiscais, mesmo que a empresa não tenha lucro tributável, vai haver sempre esta tributação autónoma caso haja despesas confidenciais. E a única forma de reduzir o pagamento efetivo desta tributação autónoma será através depois eventualmente de dedução de retenções na fonte ou liquidações provisórias que haja para reporte. Outra alteração que houve tem a ver com os limites à dedução de proveitos sujeitos a imposto predial e a IAC, portanto estamos aqui a falar, grosso modo, das rendas e juros, e outros proveitos que fossem sujeitos a imposto predial ou IAC. Havia no anterior código uma limitação à dedução destes proveitos, portanto, de acordo com o texto da lei, embora isto na prática muitas vezes não era
totalmente cumprido, mas havia na letra da lei um limite à dedução, eles só podiam ser deduzidos até o limite da concorrência do lucro líquido, e agora esta limitação desaparece. Significa, portanto, que eu posso deduzir a totalidade dos proveitos sujeitos a imposto predial e a IAC, e ainda que tenha prejuízo fiscal, o que vai acontecer, portanto, é que este prejuízo fiscal reporta para períodos seguintes. Portanto, tem toda a lógica esta alteração. Relativamente aos prazos de liquidação e pagamento de imposto, isto em linha com os prazos de submissão da modelo 1 que já falei há pouco, portanto alterou-se do último dia do mês para o último dia útil do mês, é só isso. E aqui em termos de obrigações declarativas, é agora obrigatório também na entrega, quando entrega do modelo 1, entregar também a demonstração dos fluxos de caixa. Não era obrigatória a entrega até aqui, portanto ela tinha que ser preparada, mas mantida apenas em arquivo, no dossiê fiscal. Agora passa a ser obrigatório a entrega da demonstração de fluxos de caixa conjuntamente com o modelo 1. Uma última nota para o regime de neutralidade fiscal. Aqui o que mudou é que o regime de neutralidade fiscal estava apenas vedado, ou era aplicável apenas aos grandes contribuintes, e agora passa a poder estar a ser aplicado à generalidade das empresas, desde que cumpram determinadas condições, mas, portanto, acaba esta limitação de aplicável apenas aos grandes contribuintes. Avançando agora aqui para uma síntese das alterações de taxas que houve. Nós tentamos aqui sistematizar neste quadro as principais alterações, portanto a mais relevante foi a redução da taxa geral de 30% para 25%, mas em paralelo com a redução da taxa geral, também foi reduzida aqui outras taxas para setores específicos. E, portanto, no caso das empresas que operam no setor agrícola, aquícola, apícola, avícola, pecuária, pescatória, estamos a falar sobretudo do setor primário, a taxa anterior era de 15% e houve aqui uma redução para 10%. As empresas do setor petrolífero também, a taxa reduziu dos 50% para 35%, mas esta redução de taxas não foi generalizada para todas as empresas. Em contraciclo, houve aqui alguns setores em que as taxas, na verdade, aumentaram. Isso foi o caso do setor bancário, seguros e das operadoras de telecomunicações, em que a taxa era aplicável à taxa geral de 30% e agora passam a ter uma taxa especial de 35%. E depois, também já fui fazendo referência a isto no início da apresentação, e esta parece-nos de facto a alteração mais impactante de toda esta reforma e aquela que tem mais preocupado as empresas, que foi a alteração da taxa de retenção na fonte no pagamento de serviços ao estrangeiro, que subiu de 6,5% para 15%. E aqui é claramente um contrassenso na política da atração de investimento do estrangeiro. Infelizmente, a economia angolana não vive sem a assistência técnica do exterior. Percebe-se qual é que é o racional e a bondade desta medida. Portanto, a medida foi introduzida para tentar dissuadir a contratação de investimentos estrangeiros em benefício da contratação de serviços locais, porque, já agora, esta nota, só para não criar confusão, no que respeita ao pagamento de serviços a prestadores nacionais, mantém-se os 6,5%, ok? Portanto, o aumento para 15% só é aplicável a prestadores estrangeiros, portanto, a medida foi para dissuadir a contratação de investimentos estrangeiros em prol de serviços nacionais, mas o que é facto é que, não havendo em muitos setores, especialmente, por exemplo, no petrolífero, alternativa local para a prestação de serviços muito especializados, o que vai acontecer, muito provavelmente, é que este aumento da taxa
embora tenha o objetivo de onerar o investidor ou o prestador estrangeiro, muito provavelmente na prática vai acabar por onerar o cliente ou a empresa nacional, não é? Porque não raras vezes estes custos fiscais, ainda que devam ser custo da entidade estrangeira, muitas vezes são negociados e é acordado o redébito ou suportar este custo por parte da entidade nacional. E, portanto, isto pode na prática resultar num custo adicional para as empresas, em que vai, na prática, deteriorar ainda mais os resultados das empresas e, por consequência, o imposto, os encargos, o imposto industrial apurado. Uma última nota relativamente a esta questão das taxas, só para referir que empresas que tenham diferentes atividades sujeitas a diferentes taxas, portanto, ainda que dentro da mesma entidade jurídica, têm a possibilidade de poder aplicar as diferentes taxas, geral ou mais reduzida para o setor em que possa ser aplicada mais reduzida, desde que sejam capazes depois de produzir informação contabilística que permita apurar os resultados por cada uma dessas áreas. Portanto, dividir a atividade por centros de custo, apresentar balancetes analíticos por atividade. Portanto, no fundo, é permitido criar aqui quase um modelo de ring fencing para diferentes atividades que possam ser tributadas a diferentes taxas. Falando um bocadinho mais em detalhe sobre as diferenças entre o grupo A, grupo B do regime anterior e o regime geral, regime simplificado que temos agora no novo código. Portanto, recapitulando, nós anteriormente tínhamos o grupo A e o grupo A se calhar aplicado à maior parte das empresas, o grupo B, assim, muito grosso modo, pode-se dizer que se calhar aplicado a empresas mais pequenas que tivessem um capital social inferior a 2 milhões de kwanzas ou proveitos inferiores a 500 milhões. Portanto, esta divisão destes grupos entre A e B desaparece e agora irá lugar a um regime geral e a um regime simplificado. O regime geral passa a ser o regime de regra, mas quem cumpra as condições para o simplificado pode optar por ser tributado dentro do simplificado. E aqui uma nota, só para explicar qual foi o racional de introdução deste regime simplificado. O objetivo foi alinhar, tornar consistentes os regimes de imposto industrial com os regimes de IVA. E, portanto, apenas são abrangidos, ou podem ser abrangidos pelo regime simplificado, aqueles contribuintes abrangidos pelo regime de não sujeição de IVA. Tem um volume de negócios inferior a 250 mil dólares. Depois há aqui algumas exclusões, portanto, nem todas as empresas, primeiro, têm que cumprir estas condições, como é óbvio. Depois, nem todas as empresas podem, ainda que tenham um volume de negócios abaixo destes limites, nem todas podem fazer parte do regime simplificado, porque há aqui um conjunto de exclusões em que a lei não permite aplicar isto, nomeadamente a empresas públicas, empresas sujeitas a regimes especiais de tributação, por exemplo, o setor mineiro ou os OICs, operadoras de telecomunicação e sucursais e subsidiárias de empresas estrangeiras. Muito rapidamente, quais é que são as principais diferenças entre o regime geral e o regime simplificado? Para tentar, ser aqui sintético e muito objetivo. Basicamente, mais uma vez, não estamos aqui a apresentar todas as diferenças, apenas aquilo que julgamos mais marcante na prática. As principais diferenças têm a ver, para além depois das regras de cumprimento de obrigações declarativas, em termos de apuramento de imposto, em termos de apuramento da determinação da matéria coletável, as principais diferenças têm a ver e dependem da forma como a contabilidade das empresas do regime simplificado está organizada. Isto é, e divide-se aqui mais ou menos nestes três grupos que nós temos que nós tentamos ilustrar neste quadro. Para aqueles contribuintes que têm contabilidade organizada, na prática não há diferença nenhuma entre o regime simplificado e o regime geral. Portanto, vai ser aplicado ao regime simplificado as mesmas regras de apuramento do imposto industrial que é aplicado
às empresas do regime geral, e já era assim entre o grupo B e o grupo A, embora, então, estou aqui a fazer esta comparação, embora não se podemos comparar o regime simplificado e o regime geral com o grupo A e o grupo B anterior. Mas pronto, para as empresas que têm contabilidade organizada, as regras de determinação da matéria coletável mantêm-se iguais às do regime geral. Depois, para quem não tem contabilidade organizada, mas tem um modelo de contabilidade simplificada ou um livro de registro de compra e venda de serviços prestados, no fundo, enfim, aqui um modelo de informação contabilística que permita apurar qual é que foram os custos suportados, é possível deduzir 30% dos custos incorridos. Portanto, não se aplica às regras do regime geral, mas podem-se deduzir, presume-se que 30% dos custos incorridos correspondem aos custos efetivamente suportados e, portanto, é permitida essa dedução. E depois, para quem não tem nem contabilidade organizada, nem contabilidade simplificada, nem livro de registros de compras e vendas, a regra é muito simples, não pode de todo deduzir qualquer custo. Portanto, são estas, assim, muito grosso modo, as diferentes regras que existem de apuramento da matéria coletável para o regime simplificado e, como disse, dependem da forma de contabilização ou do modelo de contabilização utilizado pelas empresas. Eu estou aqui a ver que já me estou a atrasar um bocadinho, estou-me a alongar um bocadinho, portanto eu vou ter que ser muito breve nos próximos slides. E vou apenas tocar naquilo que julgo que é mesmo mais relevante. Alterações ao nível das liquidações provisórias e retenções na fonte. Em primeiro lugar, relativamente às liquidações provisórias, passa a estar sujeito à liquidação provisória aqueles serviços que não eram sujeitos à retenção na fonte. Isto já havia esta tentação no passado, ou seja, havia a tentação de tentar, das duas uma, vendas e serviços tinham que das duas uma ser ou sujeitos à liquidação provisória ou sujeitos à retenção na fonte. Acontecia que havia um conjunto de serviços que pela sua natureza não eram sujeitos à retenção na fonte e também não eram sujeitos à liquidação provisória. E esses serviços que pela sua natureza não são sujeitos à retenção na fonte passam a estar sujeitos à liquidação provisória. Estamos a falar sobretudo de serviços médicos, educação, transporte, hotelaria, telecomunicações. Portanto, agora, na prática, de facto, efetiva-se esta lógica das duas uma, ou tem que estar sujeito à retenção na fonte ou tem que estar sujeito à liquidação provisória. Relativamente a liquidações provisórias, também deixa de ser obrigatório liquidar a liquidação provisória para quem apresentar prejuízo no exercício anterior, portanto faz sentido. Depois, é possível liquidar a liquidação provisória, pagar a liquidação provisória, tendo por base não aquilo que foi faturado, mas o que foi recebido, mas para o efeito é necessário submeter extratos bancários para comprovar de facto o que foi recebido. E eu já disse, é eliminado o prazo de reporte das liquidações provisórias. Antes havia um prazo de 5 anos, este prazo de reporte é eliminado. Contudo, há aqui uma questão que fica por esclarecer, é que a letra da lei fala no reconhecimento por parte da administração tributária. Portanto, eu não me vou alongar, não posso, por questões de tempo, alongar-me nesta questão, mas fica por esclarecer como e quando é que vai se efetivar esse reconhecimento do crédito por parte da AGT. Relativamente a retenções na fonte, deixam de estar sujeitas à retenção na fonte o pagamento de serviços ao estrangeiro de valor inferior a 20 mil kwanzas, a taxa aumenta de 6,5 para 15, já falamos disso, e também é eliminado o prazo de reporte de 5 anos, e também passa a haver, portanto, um prazo ilimitado de reporte. Também aqui, embora a terminologia não seja a mesma, mas a letra da lei fala num apuramento e confirmação por parte da AGT. Portanto, mais uma vez, também fica aqui por esclarecer como e quando é que se vai efetivar este apuramento e confirmação por parte da AGT do crédito. Relativamente ao regime de autofaturação, também tem uma nota muito breve, apenas para dizer que quem se substituir ao fornecedor na emissão de fatura vai ter que reter o imposto
no pagamento, portanto 2% no caso de bens ou 6,5% no caso de serviços. Este imposto tem que ser entregue 5 dias após a retenção. Para terminar o imposto industrial, uma nota muito breve também à alteração do regime dos lucros elevados das reservas de investimento. Este regime já existia. E estamos aqui a fazer especial referência a este regime porque uma vez que houve uma reformulação, e ele mudou essencialmente em três pontos que eu vou falar muito rapidamente, uma vez que ele mudou e tornou-se de alguma forma mais limitativo, parece-nos que pode haver aqui uma intenção de facto começar a aplicar este benefício na prática. Ele já existia, mas era de aplicação prática muito reduzido. E, portanto, queremos acreditar que ele agora há condições para o aplicar com mais frequência. E o que é que muda? Essencialmente em 3 pontos. Isto da forma mais breve que consigo dizer. O que muda é que o anterior regime só era aplicável a reinvestimento de lucros em instalações e equipamentos novos afetos à atividade produtiva e antes também à atividade administrativa, e agora, portanto, deixa de poder ser aplicável a bens afetos à atividade administrativa. O período de dedução anterior é de 3 anos, agora é de 5 anos, portanto eu posso deduzir aquilo que foi reinvestido durante um período de 5 anos, e por fim o limite para a dedução, portanto antes podia-se teoricamente deduzir a totalidade do reinvestimento, agora há limites a essa dedução e esses limites dependem da localização onde é realizada o reinvestimento. 40%, só posso deduzir 40% do investimento se esse investimento for feito na província de Luanda, município de Lobito ou capitais de outras províncias e 80% no caso de ser fora das capitais de províncias. Eu não posso alongar muito mais nisto, mas basicamente é isto. Portanto, muda quanto às regras, quanto aos montantes que podem ser deduzidos, muda quanto ao prazo que temos para a dedução e também muda quanto aos ativos que são elegíveis para a aplicação do benefício. Avançando muito rapidamente então para o IRT. Em 2 minutos, o que é que muda no IRT? No IRT mudam essencialmente 2 coisas. Em primeiro lugar, mudam as taxas, ok? Não nos vamos alongar muito sobre isso. Portanto, toda a tabela das taxas de IRT foi reformulada e criada uma série de novos escalões para introduzir aqui alguma progressividade nos rendimentos mais altos e mudam, e acho que isto é que vale a pena aqui partilhar do ponto de vista técnico com mais detalhe, mudam aqui algumas regras de sujeição. E a primeira é mais discutível, a mais complexa, tem a ver com um aditamento que foi feito à base tributável. Portanto, há um alargamento à base tributável, há um aditamento em que diz que também são consideradas remunerações acessórias todos os direitos, regalias ou benefícios patrimoniais ou financeiros não incluídos na remuneração principal que sejam oferidos em resultado de uma relação de trabalho. Portanto, isto basicamente este aditamento, não é, que parece que é aqui em que é usada aqui uma terminologia muito genérica, basicamente nos diz que qualquer benefício, seja em numerário ou em espécie, qualquer benefício que o trabalhador tenha em consequência decorrente por efeito do contrato de trabalho, da relação laboral, todos esses benefícios devem ser tributados por efeitos de IRT. E, portanto, isto na prática pode vir a capturar muitos benefícios em espécie, como por exemplo, e pensando naqueles que são os mais vulgares, a atribuição de viatura, a atribuição de casa, o pagamento de viagens, o pagamento de escolas e creches, etc. Portanto, quando comprovado que estes benefícios em espécie são atribuídos por efeito da relação por efeito da relação laboral, de acordo com a lei, teoricamente, eles podem ser tributados. Depois, para além disso, nesta segunda linha, temos aqui um conjunto de outras componentes que não estavam sujeitas à tributação e que agora passam a estar totalmente sujeitas. Abonos para falhas, portanto, não eram sujeitos, agora passam a estar totalmente sujeitos. Os subsídios de renda de casa, se cumpridas algumas condições, só eram tributados até ao limite de 50%, agora passam a estar totalmente sujeitos.
Compensações por rescisão contratual, quando não se ultrapassassem os limites previstos na Lei do Geral do Trabalho, também não eram tributados, agora possam estar totalmente sujeitos. Gratificações de férias e subsídio de Natal até o limite de 100% do salário base não eram tributados, e agora passam a estar também totalmente sujeitos. Portanto, há aqui um claro alargamento da base tributável das componentes remuneratórias sujeitas a IRT. Por outro lado, há também uma alteração das taxas. Elas não sobem em todos os casos. No caso do grupo B, portanto, no caso das profissões independentes, a taxa anterior na prática era 10,5%, portanto era uma taxa de 15%, que incidia apenas sobre 70% do valor pago, que resultava na taxa conhecida por toda a gente dos 10,5%, e esta taxa agora baixa para 6,5% para ficar alinhada com a taxa de retenção na fonte que é aplicável ao pagamento de serviços no imposto industrial. Mas, por outro lado, também a taxa do IRT aplicável ao pagamento de serviços acidentais a não residentes também sobe dos anteriores 10,5%, agora para 15%, também para estar alinhada com a taxa de imposto industrial aplicada ao pagamento de serviços ao estrangeiro. E, por fim, e peço desculpa por me ter alongado tanto, houve a tão já conhecida e discutida alteração das taxas da tabela geral de IRT, em que foram introduzidos uma série de novos escalões, e portanto a taxa máxima passou de 17% para 25%. Aqui não há muito a dizer, só uma última nota para voltar a sublinhar que esta tabela entrou em vigor no dia 1 de setembro. Em termos, portanto, de imposto industrial e IRT, no essencial é isto. Penso que cobrimos os pontos essenciais. Alonguei-me mais do que aquilo que estava à espera. Passava agora a palavra à Inês para nos falar do Código Geral Tributário e das alterações ao nível do imposto predial. Obrigada. Sou Director do Departamento de Fiscalidade. Quero agradecer a participação e o interesse de todos. Já vi que temos aqui uma audiência bastante interessante portanto, como sabem, têm sido publicados diversos diplomas fiscais em Angola. E eu vou-vos falar nos próximos cerca de 15 minutos sobre algumas das principais alterações ao Código Geral Tributário e ao Código do Imposto Predial. Tal como o Luís também referiu, aqui a situação é idêntica, portanto esta apresentação não é exaustiva. O nosso objetivo é trazer aqui algumas das alterações que nós achamos que poderão ter maior impacto na atividade dos contribuintes. E até porque, por exemplo, mesmo ao nível do Código Geral Tributário teve imensas alterações, portanto somente as alterações ao nível do Código Geral Tributário podiam dar para estarmos aqui a conversar durante algumas horas. Portanto, passando então às principais alterações do Código Geral Tributário. Há alterações realmente muito positivas, e quando eu digo positivas, acho que não só numa perspectiva do contribuinte, mas da própria administração fiscal, e refiro-me, por exemplo, ao aumento dos prazos de defesa, e também, por exemplo, a possibilidade dos contribuintes poderem reduzir ou limitar os juros compensatórios. Acho que estas questões são positivas, e depois há aqui algumas outras alterações que, não sendo tão favoráveis aos contribuintes, é importante conhecer para que se possam ajustar eventualmente procedimentos e garantir uma conformidade com a legislação. Vamos passar então aqui a uma análise em maior detalhe destas alterações. Então, começando com os prazos do procedimento tributário.
realmente há aqui uma alteração realmente bastante importante, que é um alargamento do prazo de defesa dos contribuintes de 15 para 30 dias. Ou seja, todas as 3 fases de defesa do contribuinte junto da AGT, e estamos a falar do direito de audição, da reclamação administrativa e do recurso hierárquico, passam a ter um prazo de 30 dias. Eu digo que esta alteração é muito positiva, porque realmente os 15 dias eram manifestamente insuficientes, e também é positiva para o lado da AGT, porque também conseguem receber, se calhar, a informação mais bem estruturada e também menos pedidos de prorrogação de prazos de entrega da defesa, porque realmente em muitos casos os 15 dias não eram suficientes. Ainda assim, os 30 dias podem não ser o cenário ideal. De facto, vemos algumas inspeções que abrangem vários anos ou que têm muitas correções, ou a própria dimensão do contribuinte é tão relevante que os 30 dias poderão não ser suficientes, mas, a meu ver, claramente esta passagem dos 15 para os 30 dias é muito importante. Também o prazo de análise e de resposta por parte da administração fiscal passa de 45 para 60 dias. Todos sabemos que por vezes estes prazos são indicativos, mas também ficam salvaguardadas também aqui a AGT no sentido de ter um maior tempo de análise da resposta dos contribuintes. E aqui uma nota também para referir as alterações associadas às normas anti-abuso. Portanto, o Código Geral Tributário passou a prever taxativamente que a administração fiscal pode desconsiderar um determinado negócio se concluir que o contribuinte pretendeu obter com esse negócio uma vantagem fiscal, mas com recurso a um artifício, ou seja, com recurso a um tipo de negócio que, em substância, deveria ter outra forma jurídica. E o que é que acontece então? Acontece que a administração fiscal pode desconsiderar esse negócio ou a forma dada a esse negócio e tributá-lo de acordo com a sua substância, ou seja, aquilo que efetivamente o contribuinte pretendeu realizar. De notar também que, neste caso das normas anti-abuso, ao invés de termos uma taxa de juros compensatórios, a taxa geral de 1%, todos sabemos que é 1%, passa a ser de 2,5%. Portanto, há aqui um agravamento, uma penalização de situações em que os contribuintes queiram utilizar negócios simulados. Quanto ao prazo de caducidade, o prazo de caducidade é o prazo dentro do qual a administração fiscal pode corrigir a situação fiscal do contribuinte. Este prazo mantém-se nos 5 anos, portanto a administração fiscal pode efetuar correções à situação fiscal do contribuinte, normalmente num prazo geral de 5 anos, mas há aqui uma alteração importante que é, no código anterior era referido que este prazo de 5 anos podia ser estendido para 10 anos no caso de infração. E a questão é que a definição de infração era muito vasta, portanto, deixava o contribuinte pouco confortável quanto às situações em que se podia estender, em que se podia aplicar este prazo de 10 anos. Apesar de já ser nossa interpretação que, em termos de espírito, o que se pretendia com os 10 anos era situações de crime tributário. Mas agora é claro, não é? Com esta alteração esta possibilidade de extensão é para situações de crimes tributários. E o que é que são crimes tributários? Crimes tributários são infrações mais graves. São, por exemplo, fraude fiscal, são, por exemplo, abuso de confiança. O que é um abuso de confiança? É quando o contribuinte, por exemplo, reteve IRT aos colaboradores e não entregou à administração fiscal. Portanto, justifica-se aqui um prazo maior para a administração fiscal fazer correções nestes casos concretos que estão listados no Código Geral Tributário. Outra novidade positiva, já existia então a possibilidade dos contribuintes solicitarem a compensação de impostos ou solicitarem compensação de créditos fiscais sobre a AGT com impostos,
mas agora esta possibilidade é estendida também aos tributos aduaneiros e esta é uma alteração também bastante favorável aos contribuintes. O que é que fica de fora? Portanto, o contribuinte não pode pedir esta compensação para o IVA ou naqueles casos em que é um substituto tributário. E quando é que ele é um substituto tributário? Quando está a reter, por exemplo, quando está a reter imposto nos pagamentos aos seus fornecedores ou quando está a reter imposto, por exemplo, aos colaboradores. Aí o imposto não é seu encargo, ele está meramente a substituir-se na liquidação e entrega do imposto. Importante também estar a par das alterações ao nível da possibilidade de acesso à informação bancária. E neste aspecto eu acho que há 2 pontos a ter em consideração. O primeiro é que há agora regras que definem que, portanto, os contribuintes quando iniciam a sua atividade ou quando alteram a sua atividade devem comunicar à administração fiscal quais são as contas bancárias que utilizam para a sua atividade. E a administração fiscal passa a poder aceder à informação bancária dessas contas. Claro que não pode aceder em todas as situações, tem que fundamentar e são situações muito específicas. Nomeadamente, só a título de exemplo, se a administração fiscal suspeitar que existe um crime tributário ou se suspeitar que está a haver um abuso da utilização de benefícios fiscais, então pode, fundamentando, solicitar informação bancária. Naturalmente que o contribuinte pode contestar o acesso a essa informação, sendo que a lei prevê que, no caso de contestação nos tribunais, portanto a contestação judicial, poderá ficar impedido de movimentar a conta bancária. São informações importantes para os contribuintes terem em consideração. Ao nível das alterações relacionadas com os juros compensatórios, temos aqui muito boas notícias. Portanto, nos juros compensatórios, se os contribuintes cumpriram as suas obrigações declarativas, poderão beneficiar de juros compensatórios contados só por um período de 2 anos, quando até agora o normal era os novidade, que é a possibilidade de solicitar a redução dos juros compensatórios em 30%. E essa possibilidade de redução aplica-se em situações de pagamento espontâneo. Vamos dizer, o contribuinte identificou um incumprimento, portanto, há um procedimento que esteve incorreto e voluntariamente solicita a regularização, o pagamento do imposto. Nesse caso, pode então pedir a redução também em 30% dos juros compensatórios. Passando às multas. Nas multas temos boas e más notícias. Boas notícias. A multa geral, tal como o Luís também já referiu no caso do imposto industrial, a multa geral passa de 35% para 25%. No entanto, a notícia menos positiva é que no caso de um pedido de regularização espontânea de imposto, portanto, no caso do contribuinte identificar uma situação em que portanto, houve imposto em falta, essa possibilidade de redução é apenas para 50% do valor da multa e não para 30%. Um exemplo muito simples. No passado, se eu tinha um imposto em falta de 100, a multa era 35, agora é 25, é bom. Se eu identifiquei a falha e fui a pedir a regularização, podia pagar, no caso dos 100, 10,5, agora são 12,5, portanto, um pouco mais. Há também
tem agora no Código Geral Tributário a possibilidade do contribuinte, mesmo durante o processo de inspeção, pedir a redução da multa em 20%, desde que não se trate de crime tributário e desde que tenha cumprido as obrigações declarativas e não se encontre numa situação de reincidência. Quando existirem situações de reincidência devidamente identificadas no Código Geral Tributário, a Administração Fiscal pode aplicar o dobro da multa. Vou então passar ao Código do Imposto Predial. E no Código do Imposto Predial, o que é que são então as principais alterações? Nós até à data tínhamos a tributação do património imobiliário e desconsiderando aqui o tema do imposto de selo porque não teve alterações, mas tínhamos a tributação do património imobiliário dividida entre imposto predial urbano, que tributava a detenção e os rendimentos auferidos de imóveis, e tínhamos o regulamento do Imposto sobre Sucessões e Doações e da CISA, que tributava as transmissões onerosas ou gratuitas de imóveis. Agora passamos a ter o Código do Imposto Predial, que aglutina, portanto, as regras de tributação do património imobiliário dos contribuintes. Nestas tabelas, organizámos algumas ideias principais, algumas regras principais quanto à tributação dos imóveis. E, portanto, na primeira tabela, a tributação no caso da propriedade, portanto, imóveis que o contribuinte tenha que não estejam arrendados. Numa segunda tabela, a tributação dos rendimentos que advenham dos imóveis. E numa terceira tabela, a tributação da transmissão dos imóveis. Portanto, na detenção de imóveis, o que é que temos aqui como principal novidade? Tributação dos prédios rústicos e dos terrenos para construção. É definido um valor por hectare para os prédios rústicos e ao nível das taxas passamos de uma situação em que tínhamos 2 escalões, com uma isenção até aos 5 milhões ou uma não tributação até aos 5 milhões de kwanzas, e agora temos 3 escalões, sendo o método de cálculo ligeiramente diferente e havendo sempre tributação. Os terrenos para construção têm uma taxa de tributação de 0,6%. Uma nota também importante a ter em conta é que situações em que os prédios estejam desocupados ou os terrenos também desocupados durante um determinado período, para os prédios 1 ano, terrenos sem utilização poderão ser 3, 6 anos. Nas situações em que se verifique que os imóveis não estão a ser utilizados, pode haver um agravamento da tributação em 50%. Claramente o objetivo da administração fiscal aqui é trazer para a economia imóveis que não estejam a ser utilizados, portanto dinamizar o mercado imobiliário e conseguir aqui uma pressão no sentido da utilização na economia dos imóveis e dos terrenos, e daí existir esta tributação adicional dos casos em que não estejam a ser utilizados. No que respeita ao pagamento, o pagamento difere apenas porque anteriormente tínhamos o pagamento a janeiro e julho, passou até ao último dia útil do mês de março. Mantém-se a possibilidade do contribuinte poder pedir pagamentos em prestações. Passando à tributação dos rendimentos de imóveis, ou seja, dos rendimentos com rendas. Aqui, ao nível de taxa efetiva de retenção na fonte, ela mantém-se, portanto, mantém-se uma taxa efetiva de 15% na retenção. Anteriormente, havia um mínimo, a lei definia um mínimo de 1% do valor patrimonial e agora existe um mínimo da tributação sobre o património, ou seja, se a minha tributação decorrente do arrendamento for inferior à tributação que decorreria de uma detenção de imóvel não arrendado, então pelo menos o contribuinte tem que pagar o imposto que seria devido somente pela propriedade do imóvel.
E temos também aqui, no caso dos imóveis que não sejam sujeitos à retenção na fonte, o prazo de pagamento é março e não janeiro e julho, como anteriormente. De notar aqui que a declaração continua a ter que ser entregue em janeiro do ano seguinte. Portanto, estou aqui quase a terminar a apresentação do imposto predial e vou falar aqui só um pouco sobre a tributação da transmissão dos imóveis. Portanto, o imposto predial vem tributar quer a transmissão gratuita, quer onerosa dos imóveis, e há aqui uma alteração muito relevante para os contribuintes que é necessário ter em conta, que tem a ver com a aquisição de partes sociais, de ações, de cotas ou de unidades de participação em fundos de investimento. Sempre que dessa aquisição resulte que o adquirente passa a deter mais de 50% dessas entidades, há sujeição a imposto predial. Qual é aqui a grande novidade? A novidade é que anteriormente havia esta possibilidade de tributar a aquisição de participações sociais, mas era só nas situações em que se demonstrasse que o objetivo foi adquirir os imóveis. Neste momento esse requisito cai. Portanto, qualquer aquisição em que se passa de ter mais de 50% passa a estar sujeita a imposto predial. Há várias situações que não a pura transmissão dos imóveis por contrato de compra e venda que são sujeitas à tributação e imposto predial. Estamos a falar dos arrendamentos de longa duração. Aqui estão só alguns exemplos, aqui, nomeadamente a sublocação de longo prazo, mas há diversas outras situações, transmissão por fusão, por cisão, entre outras, que temos que atender. No que respeita ao pagamento, o pagamento deve ser feito até ao último dia útil do mês seguinte àquele em que opera a transmissão ou contrato. Também aqui é necessário ver cada situação em concreto para ver quando é que a lei determina que ocorre a transmissão do imóvel. Eu dou por terminada a minha apresentação, espero que tenha sido útil e que não tenha excedido muito no tempo que me estava destinado. E quero mais uma vez agradecer a participação de todos. Vai haver uma sessão de questões no final da apresentação e, portanto, os participantes já podem ir colocando essas questões. E passo então a palavra ao Hugo Salgueirinho, que vai falar do IVA e do regime da autofaturação. Muito bem, muito obrigado, Inês. Não sei se já está a aparecer a apresentação, espero que sim, espero que me estejam a ouvir também. Apesar de eu estar bastante constipado, e desculpem, é melhor assim porque não há os receios, como a Inês dizia há pouco, não há os receios do Covid, não é? É só uma constipação, mas para poder temos o ecrã a proteger-nos. E deixem-me só pôr isto aqui. Eu não sei se estão a ver a apresentação, estou aqui a receber umas mensagens. Não, pelos vistos não. Pelos vistos tenho de fazer aqui qualquer coisa. Já estão a ver? O que estamos a ver só não está em slideshow, está agora a entrar. Tá? Ok, pronto. Já está? Está, mas não está com a tela alargada ao máximo, estás aí com notas de lado. Mas é visível, se não conseguires mudar isso, é visível. Não, podemos tentar, não sei muito bem. Eu posso projetar, Hugo, e pronto, depois vou passando, está bem? Está bem, também é só um slide no meu caso, e se calhar é preferível assim. João, deixa-me dar aqui a...
Já estão a ver? Estamos, sim, senhor. Obrigado, Inês. Inês, eu só tenho mesmo este slide também. Então, muito obrigado a todos, mais uma vez, por estarem aqui, a aturar-nos mais um bocadinho com questões de IVA, neste caso, que são, de resto, diga-se, bem mais interessantes do que as questões apresentadas pelos meus colegas até agora. Para aborrecer-vos um bocadinho. O IVA é tipo o Futebol Clube do Porto dos Importes em Angola, não é? Portanto, isto são as matérias que as pessoas querem ouvir. Agora, sem brincadeira, nós tivemos a reforma do IVA, tivemos a implementação do IVA, vai fazer agora um ano. Vamos ter uma segunda vaga de adesão, ou de implementação obrigatória, neste caso, já no início de 2021, que vai trazer muitos desafios adicionais, porque de facto até agora tivemos muitas empresas robustas, preparadas, com o apoio da PwC a aderir ao IVA, e agora em 2021 teremos empresas mais pequenas, não quer dizer que menos preparadas, mas teoricamente em alguns casos com menos meios, e que vão criar aqui algumas questões não só para si, mas também para os seus clientes, nas faturas emitidas, nos problemas de direito à adoção, etc. Portanto, vamos ter aqui momentos de grande desafio no futuro do ponto de vista de IVA. E eu vou falar um bocadinho só das mudanças mais recentes do IVA, do impacto que podem ter, alguns alertas muito high level mesmo. Depois a Rina Oliveira, que é a nossa manager da equipa de impostos indiretos em Angola, e sim, nós com muito orgulho temos uma equipa especializada em IVA em Angola. A Rina vai falar sobre o Imposto Especial de Consumo, as alterações que também sofreu com o OGE, e vai falar também do regime de autofaturação, a levantar algumas questões. Portanto, quanto ao IVA, e sem mais delongas, a primeira grande alteração de relevo é uma alteração que resultou daquilo que a Inês já apresentou, que é o Código Predial. Foi criada ou introduzida no preâmbulo desse código e vem alterar aquilo que é o regime das isenções do IVA. Até agora nós tínhamos uma isenção de IVA aplicável apenas às locações ou aos arrendamentos para fins habitacionais. A partir de agora, a isenção aplica-se a todo o tipo de arrendamentos. Ou seja, quando faturarmos as rendas, faturamos com isenção de IVA. Isto significa que não liquidamos IVA quando faturamos, não é? Mas temos uma consequência adicional bastante mais gravosa para quem estava a liquidar IVA e deixa de o fazer, que é o impacto no direito à adoção. Okay? E isso fará toda a diferença. Porque se nós podíamos deduzir IVA dos nossos inputs relativos aos imóveis arrendados, a partir de agora esse IVA é custo. E isto, de facto, vai criar aqui problemas em muitas empresas. Ultrapassada esta questão, tivemos também algumas alterações. Temos aqui a criação de uma segunda, ou terceira taxa de IVA, se atendermos ao que existia já no regime especial para Cabinda. Temos aqui uma taxa reduzida de 5%, que vai tributar três realidades. Nós agrupamos aqui. Vai tributar os bens da cesta básica, quer na importação, quer nas transmissões locais. É a realidade legal em Angola a partir deste momento e, portanto, temos de viver com ela. Vai tributar, aqui numa questão um bocadinho mais técnica, a reimportação de bens por quem os exportou, desde que estejam no mesmo estado em que foram exportados, quando estejam isentos de direitos aduaneiros. Isto é o quê? Isto basicamente é quando nós exportamos um bem para prestar um serviço, por exemplo, fora do país, o bem regressa no mesmo estado e, portanto, até agora era isento de IVA, porque era isento de direitos aduaneiros. A partir de agora vai ser tributado a uma taxa reduzida de 5% naquela reimportação. Depois, também teremos aqui uma tributação, mas agora uma redução da tributação dos insumos agrícolas, constantes do anexo 1 da lei que aprova a revisão do Orçamento de Estado. O que é que são estes insumos agrícolas?
Estamos a falar desde animais, a sementes, a máquinas, a instrumentos agrícolas, que até agora a sua importação era tributada à taxa de 14% e agora passa a ser tributado à taxa de 5%. O que é uma boa notícia. Temos também a tributação de uma realidade que até agora era isenta, porque era tributada ao abrigo de um regime especial, no caso o imposto especial sobre o jogo. Todos os jogos de fortuna ou azar e diversão social serão tributados normalmente em sede de IVA à taxa de 14%, quando até agora eram isentos. Finalmente, apenas deixar aqui uma nota quanto ao valor tributável nas importações. Isto é uma questão que nós já levantávamos há muito tempo e que criava algumas desigualdades face, por exemplo, à produção local de determinados bens. Porquê? Porque até agora nós tínhamos uma remissão no código do IVA para o valor aduaneiro, ou seja, o valor tributável na minha importação de bens era o valor aduaneiro das mercadorias. Quer isto dizer que os 14% do IVA que eu pagaria na importação incidiriam sobre o valor determinado nos termos das disposições aduaneiras e não nos termos do código do IVA. Isto, desde logo, cria um problema, que é, há outras realidades que são tributadas em sede de IVA nas vendas locais, como, por exemplo, quando eu vendo produtos angolanos localmente, sujeitos a IEC, que tenham, por exemplo, o imposto sobre bebidas alcoólicas, eu vendo, o IVA vai incidir sobre o valor do produto mais o valor do IEC. Na importação, remetendo para o valor aduaneiro, tínhamos aqui uma distorçãozinha, okay, que agora foi corrigida, porque o valor aduaneiro passa a ser determinado nos termos da legislação em vigor, adicionado dos direitos de importações, impostos ou taxas devidas na importação, portanto, com exceção do próprio IVA. Portanto, assim conseguimos, de facto, normalizar algo que sempre foi aqui uma imprecisão mais técnica do que outra coisa, de um ponto de vista de IVA. E, portanto, houve mais alterações, estas são as mais recentes, são as mais relevantes, são aquelas que aproveitamos para trazer aqui à boleia dos nossos colegas dos impostos diretos. Temos também mais 2 pontos que eu agora vou deixar com a minha colega Rina para falar um bocadinho sobre impostos do consumo e o regime da autofaturação. Obrigado. Okay. Mais uma vez, bom dia a todos. Vamos então passar a falar sobre o IEC. Vou só partilhar aqui o meu ecrã. Não sei se já conseguem ver. Sim. Okay. Então, hoje é revisto, hoje é 2020 revisto, veio aqui agravar 2 taxas do Imposto Especial de Consumo. São a taxa de tabaco e seus derivados e a taxa de veículos automóveis previstos no anexo 1 do Código do IEC. Elas foram agravadas para, no caso do tabaco e seus derivados, de 25% para 30% e no caso dos automóveis, de 2% para 10%. No que respeita ao Imposto Especial de Consumo, foram só essas as alterações. Agora, aqui temos um novo regime, que é o regime jurídico da autofaturação. A autofaturação anteriormente estava prevista no regime jurídico das faturas e documentos equivalentes, no artigo 10º, e era aplicado somente às entidades no setor de hotelaria, restauração, similares que tivessem contabilidade organizada, quando fizessem aquisições exclusivamente de produtos em setores da agricultura, silvicultura, pecuária e similares, e desde que essas aquisições não representassem mais do que 10% do total dos custos das mercadorias vendidas e matérias consumidas da entidade emitente. Agora, esse artigo do regime jurídico das faturas e documentos equivalentes foi revogado pelo regime jurídico da autofaturação, que entrou em vigor no dia 23 de agosto, e ele é um regime que só irá vigorar até 31 de dezembro de 2022.
E agora, o que acontece é, todas as entidades que tenham residência em Angola e possuam contabilidade organizada poderão fazer a autofaturação desde que as aquisições, tanto de bens como de serviços, sejam feitas a um fornecedor que seja pessoa singular e que não tenha capacidade de emitir faturas. A outra novidade também é que aumentou-se aqui o limite de 10% para 20%, ou seja, essas aquisições não podem representar mais do que 20% do total das rúbricas dos custos das mercadorias vendidas e matérias consumidas e nem de fornecimento de serviços terceiros da entidade emitente. Adicionalmente, as faturas recibos a serem emitidas têm que ser emitidas por software certificado, têm que conter os requisitos previstos no regime jurídico das faturas e documentos equivalentes e têm que também conter a menção autofaturação, para que seja mais fácil que a GT consiga distinguir o que são faturas são autofaturas ou faturas da entidade, próprias da entidade emitente. Além disso, as entidades emitentes vão ter algumas responsabilidades. Por exemplo, quando essas entidades dedicarem-se à atividade de comércio a grosso, devem reportar a repartição fiscal em que estão domiciliadas, sempre que efetuem venda de mercadorias a favor de pessoas singulares com valor de 1 milhão de kwanzas. Caso não exista esse reporte, a entidade emitente será penalizada com uma multa de 15% do valor da transação. Depois temos aqui um ponto a ser considerado também, que é quando os produtos, exclusivamente os produtos adquiridos nos setores previstos, sejam usados exclusivamente para a realização do objeto social, os custos resultantes da autofaturação só podem ser considerados em 60%. E outras duas responsabilidades é, sempre que a entidade emitente adquirir um bem, deverá fazer a retenção na fonte em sede de imposto industrial, aplicando a taxa de 2%, e sempre que emitir um serviço, deverá fazer a retenção na fonte à taxa de 6,5%. De referir que um dos requisitos que tem que constar na fatura a recibo é o imposto devido. Então, sempre que houver a retenção na fonte, quer de 2%, quer de 6,5%, nós sugerimos que isso esteja espelhado também na fatura, para depois a entidade emitente não ser penalizada por não cumprir com os requisitos, ou com pelo menos um dos requisitos das faturas. E do meu lado é isso. Não sei se acho que podemos abrir o tempo para as questões. Obrigado, Rina. Bom, nós entretanto estávamos aqui a ver então as questões que foram sendo colocadas ao longo da sessão. Infelizmente derrapamos bastante aqui no tempo que tínhamos planeado para esta sessão, mas acho que ainda conseguimos arranjar aqui 2 minutinhos para responder algumas questões. Eu sugiro, eu posso já avançar aqui com alguns comentários a questões de imposto industrial que foram colocadas. E depois talvez peça ao Hugo para comentar alguma questão de indiretos que tenha sido colocada. Então, relativamente aqui a algumas questões que eu fui apanhando. Há aqui um pedido de confirmação se as despesas indevidamente documentadas, de facto, agora só precisam de ser acrescidas ao lucro tributável e não tributadas autonomamente. Correto, é exatamente isso. Portanto, com a alteração que houve no novo Código de Imposto Industrial, só as confidenciais é que passam a estar sujeitas à tributação autónoma. Portanto, as indevidamente documentadas, as não documentadas, mas se for possível comprovar a sua natureza e a sua existência, essas aí continuam a ter que ser acrescidas, pelo simples facto de não cumprirem com o regime das faturas e documentos equivalentes, são acrescidas, mas já não estão sujeitas à tributação autónoma.
Tem aqui uma questão relativamente à possibilidade de dedução da retenção dos 15% na modelo 22 em Portugal. Ora bem, isto aqui não é uma questão de fiscalidade angolana. Eu posso comentar rapidamente, já agora posso comentar isto. Não tem nada a ver com as alterações que foram introduzidas em Angola, mas vou fazer aqui um comentário por uma razão muito especial, que é, como regra geral, sim, as retenções em Portugal, as retenções sofridas em países estrangeiros podem ser deduzidas em Portugal, desde que seja possível demonstrar e comprovar que a retenção, enfim, depois há limites à dedução, que estão previstos no código de IRC, que enfim, só se pode deduzir até ao maior dos limites, ou o imposto deduzido, ou a fração de IRC que seria paga sobre esse imposto, mas pronto, ok, não quero complicar nesse tema. O ponto que eu quero sublinhar é o seguinte: por princípio, sim, podem ser deduzidas, desde que seja comprovada, mas atenção, está em vigor já o acordo de tributação entre Portugal e Angola, e muito possivelmente a administração tributária em Portugal só vai autorizar a dedução do imposto retido em Angola até ao limite da taxa previsto na Convenção. Portanto, nas situações em que se antecipem que, de facto, as empresas podem deduzir a retenção sofrida em Angola, atenção que é necessário que acionem a Convenção, porque, caso contrário, a administração tributária em Portugal pode não aceitar, digamos, o imposto que foi retido em excesso daquilo que está previsto na Convenção. Portanto, acho que toquei neste ponto, porque acho que esta particularidade é muito importante. Há aqui uma questão também relativamente à autofaturação, se o custo é dedutível mesmo que o fornecedor não tenha contabilidade organizada. Sim, aliás, a autofaturação surge precisamente para isso, não é? Para resolver as situações em que o fornecedor não tem contabilidade organizada, não tem faturação organizada, etc. Portanto, desde que o documento da autofaturação cumpra com o regime da autofaturação, esteja devidamente assinado pelo fornecedor, etc., sim, o custo considera-se devidamente suportado e consequentemente dedutível para efeitos de imposto industrial, desde que também, obviamente, necessário à atividade. Hugo, relativamente a questões de IVA, queres comentar muito rapidamente? Sim, nós temos imensas questões, mas se calhar vamos circunscrever àquelas que estão diretamente relacionadas com a matéria do webinar, também para não derraparmos muito mais no tempo. Portanto, eu tenho aqui 3 questões, e a primeira delas é se a taxa reduzida para insumos agrícolas exige a finalidade ou apenas a aplicação do código pautal indicado no anexo. Ou seja, se aqui haverá alguma intenção do legislador em fazer depender esta taxa reduzida ao fim a dar aos materiais e bens importados, ou se o controle será feito apenas pelo código pautal. Honestamente, a lei permite que o controlo, e aponta no sentido do controlo ser feito apenas através do código pautal. Outra forma de controle seria muito complexa, não se limita, não há aqui um requisito subjetivo para a aplicação da taxa, ou seja, não é dito em lado nenhum que só os agricultores podem importar. Portanto, quem compra este tipo de materiais e depois os vende, em princípio, também beneficiará da taxa. Pelo menos é a nossa interpretação da lei, mas é uma questão muito pertinente que desde já agradeço. Depois, outra questão é se a isenção de IVA nos arrendamentos é obrigatória ou opcional, e aqui é muito importante deixar isto claro, e eu se calhar durante a minha apresentação não fui claro o suficiente. É obrigatória e é penalizadora. Ou seja, o que eu quero dizer com isto? As isenções de IVA são normalmente incompletas, ou seja, não permitem o direito à dedução do imposto. Quer isto dizer que eu deixo de liquidar IVA na minha fatura, mas o IVA que está para trás é todo o custo. Ora, numa isenção que surge para uma renda comercial com IVA, em princípio o meu cliente é uma empresa, é um negócio, vai poder, quando toda a gente estiver no IVA, deduzir o IVA não é custo para ele.
E, portanto, não é por eu estar a pôr IVA nas rendas que, do outro lado, eu vou ter um problema com o meu cliente. Muito pelo contrário. Se eu não puser IVA nas rendas, eu não posso deduzir o IVA que tenho nos meus custos. E, portanto, o IVA dos meus custos vai agravar o valor da minha renda. E é obrigatório, a partir do momento em que ela entrou em vigor no mês passado, é obrigatório que o IVA deixe de ser liquidado e passe a estar isento. Isto vai-me obrigar a ter custos adicionais com IVA e, se calhar, obrigar até a que a renda seja reavaliada. Isto é muito importante para ficar claro. Finalmente, quanto a respeito desta pergunta, há outra que surge relativamente se nas rendas tivermos serviços conexos, como por exemplo há débitos geralmente que se fazem de eletricidade, de água, de segurança, de condomínio, pronto, uma série de gastos de telecomunicações que se fazem, como é que se tratam estes serviços? A lei nada diz, a lei fala em locação isenta. Ora, uma locação é o quê? É eu colocar ao dispor de alguém um imóvel, ponto final. Se eu altero esta prestação para algo mais complexo, se eu já lhe meto aqui uma série de serviços incluídos na renda, então e nós entendemos que haverá aqui uma descaracterização da operação que passa a não ser uma locação isenta e passa a ser tributada. Aliás, esta opinião foi transmitida também pela AGT, numa das comunicações públicas que tem feito, já não me lembro em que plataforma é que foi, mas que foi muito interessante, em que disseram precisamente que se a renda, na fatura da renda incluímos também outro tipo de realidade, serviços, bens, etc., conectos com a renda, então passamos a ter uma operação tributada e não isenta de IVA. Se, por outro lado, a faturação for à parte, isto já foi a posição da AGT, não tem de ser necessariamente a nossa, se a faturação for à parte, então temos renda isenta de IVA, faturação dos serviços com IVA. Pronto, isto foi o que foi transmitido. Portanto, muito importante, é obrigatório e é penalizador. É uma isenção que não confere o direito à dedução. Pronto, e assim, acho que mesmo que esgotamos o nosso tempo, as perguntas foram excelentes e muito úteis e mostraram que esteve toda a gente bastante participativa. Quero agradecer em nome da PwC, pelo menos em nome dos oradores, estarem a aturar-nos esta horita e meia. Esperamos ouvir coisas da parte dos nossos clientes nos próximos tempos. Manter-vos informados de tudo o que surgir, como sempre até agora, e vou agora, no instante, passar então a palavra à minha colega Mariana para fazer o encerramento. Obrigada, Hugo. Damos então por encerrado este webinar, agradecendo a vossa participação e acreditando que foi do interesse de todos. Informamos ainda que a apresentação será enviada nos próximos dias por e-mail e, mais uma vez, obrigada pela vossa presença e continuação de uma boa semana. Obrigada. Muito obrigado. Até à próxima. Até à próxima. Obrigada. Obrigada.